Vocês têm orado? Quem tem orado aqui? Quem tem clamado ao Senhor? Fica firme, irmãos. Ele tem ouvido as tuas orações. Ele tem ouvido as tuas orações. Ele tem ouvido os teus clamores. As lágrimas que vocês têm derramado, irmãos, não tem sido em vão. Ele tem recolhido cada uma delas, irmãos. Creia nisso, irmãos. Vou falar algo aqui, amados. Creia nisso. No ambiente espiritual, palavras deixam de ser palavras. No ambiente espiritual, palavras deixam de ser palavras. E palavras se tornam decretos, irmãos. Então, quando você ora, ora com fé, como se fosse um decreto, determinando que vai acontecer na tua vida, irmãos. Vai acontecer na tua vida, irmãos. Creia que não foi em vão que vocês vieram para cá, para essa noite. Eu creio que quando nós estávamos se direcionando da nossa casa para cá, já havia do céu um direcionamento sobre as nossas vidas. Uma história nova sobre as nossas vidas. Eu creio que cada um aqui nessa noite não veio em vão, irmãos. Eu creio que cada um aqui está, anseia por algo da parte de Deus, amém? Ou só eu? Amados, eu costumo dizer que eu não sou um pregador. Eu costumo dizer que eu compartilho aquilo que Deus fala comigo, amém? Então eu creio que esta noite não vai ser diferente. Eu vou estar compartilhando com vocês, irmãos. Mas só que a Bíblia é bem clara quando ela fala lá no livro de Hebreus, amados, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca, amado. Não adianta nós virmos para cá para o culto tão somente para ver o Marquinho. Eu vou vir aqui para o culto para ver o Angel, para ver o capitão, pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto. Não, a nossa motivação não tem que ser essa, amados. A nossa motivação é nós vimos para cá para ver o sobrenatural do Senhor. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso fielmente. Todo dia pela manhã quando eu acordo eu oro a Deus, entrego minha vida ao Senhor, entrego meu dia ao Senhor, já dependendo dEle, porque eu sei que grandes coisas fará o Senhor. E Ele nos surpreende, irmãos. E Ele nos surpreende. Eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei o que vocês estão enfrentando. Mas eu tenho certeza, amados, que o nosso Deus é maior do que todas essas coisas, amados. Todas essas coisas. É preciso nós ter consciência, é preciso nós ter noção daquilo que Deus libera sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós vamos adiante dele, todas as vezes que nós o buscamos, não é em vão. Deus libera algo novo sobre as nossas vidas. Deus libera algo novo sobre as nossas vidas. Nós não podemos enxergar agora, mas algo eu sei, Deus está fazendo, irmãos. Deus está fazendo, Deus Ele age no secreto. Aqui tem alguns professores, né, e costumamos sempre usar esse exemplo. Quando estamos na prova e o professor ali está, né, meu amado professor Ademir, o senhor fala com o aluno? Não pode falar, porque nós estamos na prova, e estamos sendo avaliados. Como que nós iremos passar por essa prova, né? Se vamos ser aprovados ou se nós vamos ser reprovados, né? Por mais que Deus não esteja falando conosco, Deus está trabalhando, amados. Deus está trabalhando. E eu creio todas as vezes, amados, que eu adentro pelaquela porta, uma alegria invade o meu coração. No momento, quem me conhece de perto sabe que eu já costumo compartilhar isso com os irmãos. No meu momento do meu louvor é o momento meu e Deus, amados, posso dizer assim. Vou até abrir para vocês aqui um negócio que eu quero dar glória. É quando eu estou ali, sabe, quase chegando lá no átrio e alguém chega: ô Tite, misericórdia, irmão, já fica, deixa, vocês me vê louvando, não fala comigo não, deixa passar esse momento para depois vocês falarem comigo, porque ali é o meu momento, irmãos. Quando eu adentro desse lugar, Deus invade a minha vida de um jeito, e é impossível sair daqui da mesma maneira que entrou, irmãos, impossível. Por isso nessa hora, irmãos,
repreender em nome de Jesus todo espírito de distração. Em nome de Jesus, que venha ser repreendido agora todo espírito de desânimo, todo espírito que venha tentar se apossar de vocês, o espírito de fraqueza, que venha cair por terra, em nome de Jesus, que seja repreendido agora, em nome de Jesus, irmãos. Creia que Deus está fazendo, creia que Deus está fazendo, amém? Está compartilhando algo com vocês aqui, mas vou procurar ser breve. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 35. Mateus 4, 35. Mateus 4, 35. Oh, perdão. Misericórdia. É Marcos, irmãos. Perdão. É ao vivo, né, irmãos? Vocês ainda vão estar aqui também. Amém. Vê aí se tem Marcos 4, 35. Vem, tem? Glória. Tem, irmão Ademir? Pô, pensei que a minha Bíblia estava errada. Amém? Tá lá, ó. Católica? Misericórdia. Olha lá, naquele dia, ao anoitecer, disse aos discípulos: vamos ao outro lado. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos discípulos: vamos ao outro lado. Capítulo 5, versículo 1. Só a parte A. Capítulo 5, versículo 1. Tem aí? Então vou ler aqui. E chegaram a outra margem. Amém? Capítulo 4, 35 diz: naquela noite, disse Jesus aos seus discípulos: vamos ao outro lado. Capítulo 5, versículo 1, somente a parte A. E chegaram a outra margem. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor. Te agradeço, Senhor, por ter tido misericórdia da minha vida no dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre a minha vida. Nessa noite, Senhor, te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar usando a minha vida, que eu venha diminuir e que o Senhor possa estar crescendo, invadindo, inundando esse ambiente, Senhor, com a tua glória. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão, toda vez que Deus libera uma palavra, se prepara que algo vai vir sobre as nossas vidas. Quem já recebeu uma palavra da parte do Senhor? Quem já recebeu? Poucos irmãos receberam? Amém. Então vocês que receberam, recebe aí mais essa. Tem um amigo meu que tem uma frase que é até engraçado, mas é uma grande verdade. Vocês têm amigos, irmãos? Amigos. Colegas, temos vários. Eu posso dizer que eu tenho alguns amigos. Colegas, nós temos vários. E esse é amigo mesmo que tem coragem de puxar minha orelha, irmãos. Eu não sei se o pessoal acha que eu sou mal encarado, às vezes as pessoas não falam, mas esse ele, quando precisa, ele me... E aí eu fico de orelha murcha, tá certo. Mas ele fala algo, irmão, que é muito interessante. Ele fala assim: Tite, vou falar um negócio pra tu. Tite não, me chama de Henrique. Henrique, vou falar um negócio pra tu. Toda vez que a gente se alegra, toda vez que parece que as coisas estão começando a caminhar, está começando a fluir, olha, cuidado. Parece que a gente não pode se alegrar. Toda vez que as coisas começam a melhorar, sempre se levanta algo para querer nos desmotivar. Amém? É assim ou não é, irmãos? É desse jeito mesmo, irmão. É desse jeito, a nossa vida é desse jeito. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, né, que cuida de nós.
Eu sei que muitos adentraram aqui, pode ser que esteja passando, né, por um momento difícil ou algum momento de adversidade, mas assim é a vida, né? Assim é a vida do cristão. Eu costumo dizer que se não estamos passando por luta, não está acontecendo nada, é motivo de nós nos reavaliarmos, porque algo de estranho está acontecendo. Porque toda vez que o cristão se posiciona, vocês podem ter certeza que o inimigo ele sempre vai querer se levantar para tentar te desmotivar. Toda vez vai acontecer situações para tentar nos entristecer. Então, possa ser que você esteja passando por esse momento, pelo momento difícil, né? Por uma situação que só você sabe, né? Olhando aqui, eu não vejo ninguém com problema. Eu, olhando aqui, não vejo ninguém com problema, porque nós somos assim. Estamos passando pelo momento, mas o que nós fazemos? Pegamos ali a nossa melhor roupa, né? As mulheres estouram o cartão do marido aí, comprando maquiagem, né? E de certa forma a gente vai levando, mas só nós sabemos o que nós estamos passando, né? A fim de nós queremos até esconder das outras pessoas aquilo que nós estamos passando. Podemos, de fato, esconder das pessoas que estão à nossa volta, mas de Deus a gente não consegue esconder nada. De Deus a gente não pode esconder nada, porque Ele, acima de tudo, Ele sonda o nosso coração. Somente a gente sabe os ventos que está soprando contra nós, a fim de nos tentar convencer até mesmo que aquilo que Jesus falou sobre nós não vai acontecer. Lembra que eu falei aqui, quem tem uma promessa aí, quem teve uma palavra da parte de Deus? Alguns irmãos levantou a mão, e muitas vezes está passando por situação que fica até duvidando, poxa, será que eu vou vivenciar isso que eu ouvi ali daquele irmão ou daquela irmã, da parte de Deus? Mas aonde que eu amo a Bíblia, irmãos, é porque ela é tão real, que Jesus faz questão de nos mostrar que essas coisas acontecem, e não acontece só com a gente, acontece com todos. No capítulo 4, versículo 35, está nos falando sobre isso, está nos falando sobre uma grande tempestade que se levantou ali no mar da Galileia, enquanto Jesus e os seus discípulos estavam atravessando para o outro lado do mar. Ou seja, eles tinham um rumo, eles tinham uma direção, eles tinham uma palavra, porque Deus deu a palavra para eles, vamos para o outro lado. Eles tinham uma palavra, mas no meio do percurso, irmãos, o que acontece? No meio do percurso, irmãos, o que se levanta? Um grande vento. Jesus faz questão de relatar isso para nos mostrar que as coisas não acontecem somente com a gente. Não é só com a gente, não é só nós que somos afrontados, não é só nós que somos caluniados. Creio que aqui, todos aqui, eu creio, ou a grande maioria, já passaram por alguma situação assim. Não sei, na escola, no trabalho, porque é difícil, irmãos, é difícil se manter reto diante desse mundo. Porque as pessoas vão sempre querer olhar para nós como diferente, e elas vão sempre querer procurar algo para querer nos apontar. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, amados, porque hoje em dia não sou mais conhecido como o Henrique, e sim como um seguidor, como um discípulo de Cristo. Eu me tornei um cristão, ou seja, me tornei um pequeno Cristo aqui na terra. Então eu tenho que tomar cuidado por onde eu ando, eu tenho que tomar cuidado no que eu falo, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Da minha boca só pode sair, é porque a palavra de Deus fala, aquilo que muitos falam, a boca só sai aquilo que o coração está cheio. Se eu não tomar o cuidado de todo dia me alimentar da palavra, me alimentar em oração, me alimentar da palavra,
o que que meu coração vai estar cheio? Vai estar cheio só das coisas do mundo, irmãos, só das coisas terrenas. E certamente eu vou ter atitudes a qual não vai agradar ao nosso Deus, amados. Mas quando nós temos uma vida pautada na leitura da palavra e no hábito de ter ali um relacionamento contínuo com o nosso Deus através da oração, Ele muda, irmãos. Ele muda não, Ele nos transforma de uma tal maneira que nós mesmos não conseguimos nos reconhecer. Eu consigo enxergar, irmãos, que quem vive uma vida de oração, uma vida de palavra, não que ele não vá pecar, não, porque a palavra de Deus fala isso. Todos nós somos pecadores, mas certamente é muito mais difícil, irmãos, esse irmão estar tropeçando. É muito mais difícil, porque através da oração ele vai estar tendo mais intimidade com Deus, através da palavra ele vai estar conhecendo mais a Deus. Então, ou seja, eu tendo intimidade com uma pessoa, jamais eu vou querer magoá-la, jamais eu vou querer entristecê-la. E é dessa forma que nós tratamos o nosso Deus. Amém? Não é só vocês, amados, que é confrontado. Não é só vocês que enfrentam guerra. Todos nós, todo dia passamos por N situação. Não adianta, amados. Muitas vezes até pessoas ficam nos questionando, né? Falando até, o inimigo tentando jogar seta em nossas mentes, tentando falar, não adianta tu sonhar, não adianta você projetar, porque você não vai chegar a lugar nenhum. O diabo usa muitas vezes pessoas até, amados, para tentar nos atingir. Está indo para a igreja para quê? Alguém já ouviu isso? Está indo para a igreja para quê? O que está mudando na tua vida? Está indo para a igreja para quê? Olha o teu filho como que está. Meu, teu filho não muda. Olha como que ele está. Para que tu está indo para a igreja? Não adianta. Não vai chegar em lugar algum. Para que você está indo para a igreja? Alguém já ouviu essa frase? Eu conheço pelo menos aqui 2 pessoas que ouviam essa frase, né? E pela misericórdia do Senhor, né? E para o nome do Senhor, é claro, ser glorificado, as pessoas que falavam isso para essas 2 pessoas, elas reconhecem que valeu a pena. Essas 2 pessoas que aqui estão, estar orando, estar clamando e não ter desistido. Então, amados, independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando, independente daquilo que estejam falando, não dê ouvido para o que os outros falam. Dê ouvido àquela promessa que eu perguntei no início para vocês. Dê ouvido para aquilo que Deus tem para cada um de vocês, irmãos. Amém? Só que a Bíblia faz questão de nos mostrar que o momento que nós estamos passando, amados, esse momento que nós estamos enfrentando, queridos, não tem o poder de anular a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Eu quero que você tenha consciência disso, porque quando nós estamos no meio do vento, amados, quando nós estamos no meio do vento, o que nós vemos? Quando nós estamos passando por um momento difícil, o que nós vemos? No meio do vento, nós só vemos o vento. No meio ali da tempestade, nós só vemos a tempestade, não vemos a hora dela cessar. Mas no meio do vento, tudo que nós vemos é o vento. É claro, pessoas vêm até nós, falam palavras para nós, mas nós, no meio do vento, tudo que nós vemos é só o vento, irmãos. É só o vento. Mas no meio desse cenário adverso, amado, entre as ondas batendo, o barco balançando, Satanás se levantando, bombardeando a sua mente, lançando seta, dizendo, viu? Não adiantou nada as orações que você fez, não adiantou nada a semeadura que você plantou, tudo o que falaram lá era mentira. No meio do vento, a gente só vê vento, amados. Só que eu quero dizer algo para vocês aqui essa noite, queridos. Eu não sei qual é o cenário que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei, amados, mas uma coisa eu tenho certeza, queridos, que Jesus, Ele te pega pela tua mão.
Ele te levanta, é Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta. Não se baseia no momento que você está passando, amados. Não se baseia na luta que tu está enfrentando, porque esse momento que você está passando, ele não pode definir o futuro que Deus tem separado para ti. Você hoje pode estar passando por um momento difícil, você hoje pode estar passando por um momento de adversidade, mas a palavra do Senhor sobre a tua vida é: eu vou fazer você chegar em segurança ao destino que eu preparei para você. E tem mais, quem crê pega, quem crê pega. Essa palavra não é só para você, amados. Essa palavra não é só para você, essa palavra é para a tua casa, essa palavra é para a tua família. Eu vou fazer chegar em segurança sobre a palavra que Deus libera nessa noite. Deus está contigo, amados. Não se atemoriza. Você está tremendo, você está atemorizado com o quê? A tua alma está amedrontada com o quê? Só que está passando por um grande vento. Sabe o quanto é difícil acreditar em uma palavra? Só quem está passando por um grande vento sabe o quanto é difícil acreditar. Há semanas atrás passei por um momento difícil, né, que todos aqui, né, vamos ter que enfrentar. A vida é assim. Perdi uma tia muito querida minha e tal, da família, e ali naquele momento nós vamos lá, conversamos com os nossos irmãos e tal, nossos amigos, primos. Momento difícil, né? Ali estava o meu primo, ali estava a minha prima, né? Desolados com a perda da sua mãe. Independente da palavra que nós lançamos sobre a vida deles ali, amados, aquilo dali não surgiu efeito, pelo menos momentâneo para a vida deles, porque ali eles estavam aqui enquadrados num momento muito difícil, estava passando por um momento muito difícil. Então era difícil até eles acreditar numa palavra de conforto, porque no meio do vento, amados, é difícil nós acreditarmos numa palavra quando tudo ao nosso redor diz que não vai dar certo. Mas a questão é que quem tira os discípulos de um lado e fala para eles passar para outro, não é qualquer um, amados. Não é qualquer um, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Eu vou explicar um pouco aqui sobre essa história. Como começou o capítulo 4 do livro de Marcos. Capítulo 4 começou com Jesus ensinando ali aquela multidão às margens do mar da Galileia. Só que começou a encher de gente ali, porque onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão. Uns pelos milagres, outros pelos fatos, outros queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. E como foi lotando de gente, o que ele fez? Ele se levantou e em um barco ele se afastou da areia. E do barco ele ensinava a multidão. Visualiza comigo, irmão. O povo todo lá na areia e Jesus do barco ensinando. Só que aquele dia foi o dia inteiro de palavra. Palavra de fé, palavra sobre o reino, falando sobre a importância de acreditar na palavra de Jesus e a importância da palavra de Jesus. Ele ensinou o dia inteiro. Todos aqui estudaram, amém? Amém, irmãos? 2 horas de ensino é fácil, irmãos? Tem algumas professoras aqui, 2 horas ministrando ali. Cansa? Cansa. Ou não cansa? Cansa. 4 horas de estudo. Cansa. 4 horas de estudo, essas horas, elas sobrecarregam a nossa mente. Por isso que tem um intervalo, né? É 4 horas mesmo de aula, né? Mas só que tem um intervalo para poder dar uma relaxada. Porque 4 horas, ela sobrecarrega a nossa mente. E o pior cansaço não é o cansaço físico. O pior cansaço é o cansaço mental. Amém?
Então a gente imagina que aquele dia, depois de um dia inteiro, Marcos faz questão, aqui no livro de Marcos 4, Marcos faz questão de dizer, naquele dia sendo tarde, porque já não era mais cedo. Para os judeus, passou das 18 horas, ou seja, das 6 horas da tarde, já iniciava um novo ciclo. Jesus já tinha falado o dia inteiro, estava todo mundo ali ouvindo, a multidão toda de pé, aquela confusão, querendo ouvir aquilo que Jesus tinha para falar, tendo um determinado momento que Jesus fala, agora vamos fazer uma separação aqui. E qual foi essa separação? Qual foi essa separação? Jesus fala, discípulos, vamos comigo para o outro lado. E a multidão? A multidão pode ficar aí, a multidão pode descansar. Agora é no particular, aqui é com os discípulos. Aí eu começo a entender, irmãos. Aí eu começo a entender. E aí eu começo a perceber por que as coisas são tão apertadas para nós. Jesus faz uma separação dos discípulos e da multidão. E aí eu começo a entender o porquê as coisas é tão apertada para nós, que somos discípulos de Jesus. Porque Jesus não liberou a multidão para pecar, não. Descanso não é pecado. Mas ele libera a multidão e convida os discípulos para ir mais longe. Nós temos que entender, amados, o que nós temos que entender é que tudo para os discípulos sempre vai ser mais exigido. Você é discípulo do Senhor? O nó vai arrochar para o teu lado, irmãos. Desse jeito. Quer ser discípulo ou quer estar na multidão? Não tem como, amados, não tem como. Não tem como. As coisas sempre vão ser mais exigidas para nós, né? Livro de Lucas 12, 48, se eu não me engano, fala, né? Quem muito é dado, o que vai acontecer? Você quer ser discípulo ou quer ser multidão? Discípulo, você vai ser cobrado, irmãos. Você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Você vai olhar para algumas coisas que acontecem, para algumas pessoas até, e você pode até se perguntar, por que ele pode e eu não? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu já, irmãos, confesso para vocês que eu já. Por que ele pode ir e eu não? Por que as coisas parecem que são mais fáceis para eles e para mim não? Por que para ele é liberado e para mim não? Falei para vocês, irmão, que eu estou compartilhando aquilo que Deus falou comigo. Interessante, vou abrir aqui um parênteses, irmãos. Interessante que essa palavra aqui, Deus já vinha me dando, já desde essa semana onde eu perdi a minha tia. E eu tive a oportunidade de falar até com a minha esposa. Falei, eu não sei não, mas acho que por esses dias aí eu acho que eu vou compartilhar a palavra. Porque Deus está me dando uma palavra. E eu costumo, tudo que Ele vai me dando ali pela manhã, eu vou sempre anotando. E aí depois eu monto o esboço. Por isso que eu falei. Eu confesso que eu já falei isso. Por que para ele pode e para mim não pode? Por que ele pode ir e eu não posso ir? Jesus está dizendo, irmãos, você pode estar até no meio deles, você pode estar até junto deles, mas eu te conheço. Você é diferente. É aquela frase que as nossas mães falavam quando a gente falava, mas todo mundo está indo. Você não é? Você não é todo mundo. Você é diferente. Você é diferente. Não adianta. Deus te chamou para uma obra grande, irmãos. Deus te chamou para uma obra grande. Ele sabe que tu tem algo diferenciado. Tu acha que o inferno vai brincar, irmãos, de te perseguir? Tu acha que as lutas vão brincar de se levantar? Não, irmãos, não. O diabo, quando olha para você, sabe. Deus tem uma obra grande sobre ele. Deus tem uma obra grande sobre ela. Eu tenho que parar ele, eu tenho que parar ela. Mas só que ninguém para quem Jesus liberou para chegar do outro lado. Aleluia.
Pode dizer, irmãos, que está difícil. Pode dizer que está difícil. Ô, irmão Tite, mas tu não sabe o que está acontecendo. Está difícil, irmãos. Eu tenho tentado, mas está difícil. Eu tenho ido aos cultos, tenho participado da oração de segunda, da oração de quarta, das vigílias, tenho me envolvido em tudo, fazendo campanha, subindo um monte, desço um monte, e campanha disso, campanha daquilo, e as coisas não melhoram. Está difícil. Mas só que eu sei, irmãos, só eu sei, vocês podem dizer, só eu sei o que eu estou passando. O discípulo não é igual à multidão, irmãos. Os discípulos não é igual à multidão. Discípulo só é igual à multidão fisicamente. Fisicamente, os discípulos é igual à multidão. Por quê? Se cansam, né? Se aborrecem, como a multidão. Mas espiritualmente não. Espiritualmente o céu olha para nós e fala, não adianta. Não adianta porque você tem algo a mais para oferecer. O nível de relacionamento que eu tenho com você é mais profundo. Só olha para cá, amados. Só olha para cá. Jesus está no barco e está dizendo aos discípulos, vem. Olha o que o texto nos diz. Eles quem? Os discípulos. Fazendo o quê? Deixando quem? Deixando a multidão. Amém? O texto nos fala isso, que os discípulos deixando a multidão. Essa palavra no original, no grego, deixar, significa literalmente dar um passo à frente. Ou seja, Jesus está no barco e chama, vem. Só que ele não desce do barco. Jesus chama. Jesus não desce do barco para ameaçar ninguém, porque esse não é o perfil do nosso Deus. Ele não ameaça ninguém, ele convida. Se você tem coragem, vem. Quem quer sair da margem, vem. Quem quer viver um nível mais profundo com Deus, vem. Quem não aguenta mais viver uma vida rasa, vem. Quem não está mais conformado, só uma vida de glória a Deus e aleluia, mais ou menos, vem. Quem não quer ser somente um simples frequentador de igreja, vem. Quem quer, vem. Quem quer, vem. Jesus está chamando. Quem quer, vem. Tem lugar, amados, que é para você estar, para que você possa dar um bom testemunho naquele lugar. Mas também tem lugar que não é para vocês estar. Só que aqui, amados, o problema é que muitas vezes estamos querendo até ir. Jesus chama, vem. E nós queremos ir. Queremos até ir. Mas só, amados, que nós não conseguimos largar a multidão. E não adianta, amados, porque o barco que Jesus nos chama não vai ter jeito, não vai caber. A gente não vai poder levar tudo aquilo que a gente queria levar. A gente tem que ter maturidade, temos que ser maduros, né? Como o nosso pastor fala, temos que entender que no convite para esse novo tempo, algumas coisas vamos ter que deixar para trás. E não é Jesus, amados, que fala isso para nós. Não é Jesus. Pelo menos comigo não foi assim. Jesus nunca falou comigo, você tem que largar isso, você tem que não. Até porque, se nós olharmos a Bíblia fala, amados, que é proibido fumar, a Bíblia fala que é proibido se drogar, mas a gente vai fumar, a gente vai se drogar, sabendo que isso daí vai estar destruindo o templo do Espírito Santo. Mas quando nós estamos na presença do nosso Deus, quando nós decidimos entrar nesse barco, quando nós decidimos caminhar com Ele, é nós, amados, nós mesmos que entendemos que aquilo tudo que nós vivíamos anteriormente, hoje não faz mais parte da nossa vida. Tudo aquilo que nós vivíamos anteriormente, nós não podemos levar, nós não podemos trazer para esse novo momento que nós estamos vivendo. Não podemos, amados. Eu não sei qual que é as manias que vocês vão ter que deixar de lado.
Eu não sei qual é a multidão que vocês vão ter que deixar de lado. Não sei qual que é os contatos que vocês vão ter que excluir da sua agenda. Porque agora, irmãos, todos nós estamos vivendo um novo tempo. E um novo tempo exige de nós uma nova mentalidade. Não podemos viver naquela mesma mentalidade que nós vivíamos anteriormente quando nós estávamos no mundo. E eles? O que está fazendo? Quem está dizendo aqui? Jesus, o próprio Jesus está chamando. E eles? Eu vou ter que ir. Eles que eu falo aqui é aqueles que estão ouvindo a Deus. Fala, né? Eu vou ter que ir. Toda vez que eu vou dar um passo para frente, alguma coisa eu tenho que deixar para trás, irmãos. Só tem gente que não consegue viver isso. Só que tem gente que está assim. Ele até quer, mas ele não consegue. Domingo ele vem aqui e ele fala, não, agora eu vou. Só que segunda ele volta. No outro domingo ele fala, não, agora eu vou. E na segunda ele volta. O problema é que ele não sai do lugar, mano. Ele vive, como se pode dizer, vive em círculo. Vive em círculo, amados. Comigo não foi diferente, irmãos. Eu vivenciei isso daqui. Quantas vezes eu vinha para cá, para esse lugar, juntamente a minha mãe, a minha esposa e tal. E quando eu saía daqui, continuava fazendo as coisas que eu fazia anteriormente. O que mudava na minha vida, amados? O que mudou na minha vida? Nada. Não mudou nada. As coisas só começaram a mudar na minha vida quando realmente, de fato, eu deixei todas as coisas de lado e procurei segui-lo. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a transformar a minha vida. Só que tem gente, amados, que tem anos, que entende que Deus está convidando para algo grande, mas toda vez que sente, diz, agora eu vou, mas não consegue se desprender daquilo que está aprisionando elas. Não consegue. Por conta de quê? Muitas vezes por conta de algo, amados, que é muito perigoso, que se chama, sabe o quê? Vou falar para você, orgulho. Semanas atrás, o nosso irmão Rafael, ele compartilhou uma palavra falando sobre isso, sobre o orgulho. Amém? E a pessoa orgulhosa, ela não consegue ter a humildade de pedir ajuda. Ela não consegue. Por isso que ela não consegue sair do lugar. Mas Jesus, ele nos está dizendo, tenha coragem. Se pararmos para pensar, amados, ser aqui um pouco racional, nessa passagem que nós estamos falando aqui, Jesus nos chamando para entrar no barco. Oh, que legal, vou estar viajando com Jesus, vou estar passeando com Jesus ali no barco, né? Só que não é qualquer viagem, irmãos. Vocês conseguem entender onde é que Jesus está? Jesus aqui, ele chama os discípulos, para entrar no barco, e Jesus está ali no mar da Galileia. Vocês já ouviram falar um pouco sobre o mar da Galileia? Geograficamente, irmãos, esse mar da Galileia, que na realidade não é um mar, se vocês verem no mapa, vocês vão ver que não é um mar, porque ele não está no oceano. Ele é um rio, ele é grande, e ele está 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanha. Isso faz condições climáticas, porque passa as correntes de vento ali naquele lugar. Isso faz condições climáticas, frio e calor. Faz com que constantemente alguns lugares ali daquele mar se levantem possíveis tempestades. Quando Jesus fala, tenha coragem para adentrar nesse mar, Jesus está dizendo, o lugar que eu estou te chamando para você vivenciar é um lugar que possivelmente você terá problema. Possivelmente
você vai enfrentar tempestade. Eu creio que por isso que a igreja está assim, ó. Porque se fosse fácil, essa igreja estava lotada. Tem um linguajar, né, dos jovens e tal, né, que fala, né, a vida louca, né, no serviço, trabalho. E eu falo para o pessoal lá do serviço, viver uma vida louca é fácil. Eu quero ver você viver uma vida de santidade. Aí eu vou falar que você é o cara mesmo, né? E Jesus chama para entrar nesse barco. Jesus chama para enfrentar essas lutas. E quando nós entramos nesses barcos, muitos comentam: vamos ver até quando ele vai aguentar. Vamos ver até quando ele vai. Isso daí é fogo de palha. Isso daí é fogo de palha. Eles não têm noção do desafio que está enfrentando quem decide entrar no barco. Porque quem tem coragem de entrar no barco, ele está dizendo para Deus: eu sei que lutas virão, mas eu prefiro estar na luta contigo do que viver uma vida de bonança longe da tua presença. Eu prefiro viver uma vida de luta, uma vida de adversidade, mas do teu lado, do que viver uma vida longe da tua presença. Quando nós nos encontramos com Ele, não tem como nós viver longe dEle. Não tem como eu explicar o que eu sinto quando eu estou na presença dEle. O que Ele produz em mim, ninguém nunca conseguiu produzir. Aquilo que eu sinto quando eu estou na presença dEle, eu nunca senti. Tem muita gente que abriu mão de tudo para seguir esse nosso Jesus, só por amor daquele que chamou para ir para o barco. Nada preenche a vida do homem, só Jesus, só Jesus. Eu creio que todos que estão aqui, ou a grande maioria, né? Todos não, a grande maioria, posso dizer aqui, não veio de um lar, de um berço cristão. Todos aqui esteve no mundo, né? E eu creio que essa que eu estou falando, essa parte que estou falando não é diferente de mim. Quando chegava um dado momento ali no seu quarto, você sentia a solidão. Depois que passava o efeito de bebida, efeito de tudo e tal, aquela euforia toda, vinha aquela solidão. Por quê? Tudo aquilo, nada e nem ninguém pode preencher o vazio que só Jesus preenche nas nossas vidas. Por isso, irmãos, por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês estão aqui. Porque se Ele não tivesse preenchido esse vazio, vocês não estavam aqui. Você sabe o motivo que você está aqui. Porque você sabe o quanto você precisa desse Deus. Você sabe que sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nada. O que seríamos de nós se não fosse Ele em nossas vidas? Só que quem entra nesse barco, ouve uma palavra: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E nós vamos ir para o outro lado. E nós vamos chegar no outro lado, sabendo que tempestades virão. Mas só que as tempestades, irmãos, elas se fazem necessárias sobre as nossas vidas. A tempestade, ela nos ensina algo. O quê? No livro de Mateus 7, 24 e 27, ali fala de duas casas. Uma passagem conhecida, né? Fala de duas casas. Uma casa que está alicerçada sobre a areia e a outra casa que está alicerçada sobre a rocha. Amém? Mas como é que nós iríamos identificar esses alicerces? Só conseguimos identificar isso por conta do quê? Das águas que bateram. Quando a tempestade vem, você sabe, irmãos, quem está firme e quem não está. Quando a tempestade vem, você descobre quem é seu amigo e quem não é, irmãos. É na tempestade, não é na bonança não. É quando você está passando por um momento difícil que você vai saber quem é quem. Quando a tempestade vem, ela limpa tudo aquilo que está escondido. Ela limpa até mesmo, ela tira, melhor dizendo, ela tira até mesmo da tua vida aqueles que pareciam que estavam contigo. Somente parecia que estava contigo. Porque na hora da tempestade, irmãos, esse que parecia que estava contigo,
Não aguenta. Não aguenta. Eu vou dar base na palavra. Livro de Ruth, livro conhecido de todos. Ruth, né? Ali Ruth tinha suas 2 noras, que ela tinha como suas filhas, como suas amigas, órfão e a Ruth, né? Noemi tinha ali as suas 2 noras. Ela tinha órfão e Ruth. E ali no momento de dificuldade, o que aconteceu? O que órfão fez? Primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Ela vazou. A tempestade, irmãos, que você está passando, você está aprendendo algo nessa tempestade. Deus permite nós entrarmos nessa tempestade para muitas vezes tirar algo das nossas vidas. Mas fica tranquilo, irmãos. Fica tranquilo, que tempestade nenhuma vai te derrubar. Tempestade nenhuma vai fazer você afundar. Tempestade nenhuma vai te matar, irmãos. Nada e nem ninguém pode fazer isso. Você pode estar falando, pô, Tite, mas está difícil, eu já fiz de tudo, já orei, já jejuei, já busquei, já fiz de tudo que eu podia. Já fez, irmão? Já. Então vou deixar algo aqui para vocês. Já fez de tudo? Já. Então vai dormir, irmãos. Já fez de tudo? Vai dormir. Descansa. A palavra de Deus fala o que em Salmos, capítulo 37, versículo 5. 37, versículo 5, né, irmãos? Confia teus caminhos ao Senhor e faz o quê? Descansa. O resto Ele fará. Você não fez sua parte? Fiz minha parte. Então, amados, descansa. Deixa que a parte dele, Ele vai estar fazendo, irmãos. A parte dele, Ele vai estar fazendo. Ele é fiel para garantir aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida, irmãos. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. No livro de Números 23, 19, fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele tenha falado, Ele não agiria? Acaso Ele teria prometido e Ele não cumpriria, amados? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amados. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amados. Descansa o teu coração. Deus está dizendo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza, eu sou socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente na hora da angústia, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Da onde virá o meu socorro? Diz o salmista, o meu socorro vem da onde? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Não tem para que você se abalar, irmãos, não tem para que você se atemorizar. Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, Ele está em todos os lugares, amados, contemplando tudo que está acontecendo. Descansa o teu coração, querido, Ele é contigo, amado. Aleluia. Aleluia, amados. Essa luta pode até estar te desanimando, querido, mas eu quero profetizar que esse desânimo cai por terra nesta noite, amigo. Eu quero profetizar que esse envergonhamento que você está passando cai por terra nessa noite. Às vezes você está aqui, mas envergonhado porque o seu filho está fazendo algo que não agrada aos olhos do Senhor, irmãos. Creia que Deus é poderoso para mudar essa situação. Deus não nos deu filho para ser motivo de escárnio, e nem para ser motivo de zombaria, e nem tampouco para ser motivo que nós venhamos nos envergonhar. Deus nos deu filho como bênção. Filho é bênção. Por mais que o seu filho esteja passando por um momento difícil, por mais que o seu filho esteja em caminhos tortos, estenda a tua mão sobre ele, amados, e profetiza sobre ele, amados. Profetiza sobre ele, repreende tudo aquilo que está sobre a vida dele, profetiza, traga a existência, amados. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios, que o poder da morte e da vida está sobre a língua. Profetiza a mudança sobre a vida dele, ele vai mudar, Deus vai transformar. Então eu profetizo nessa noite, que todo desânimo, todo envergonhamento,
todo amedrontamento vai cair por terra em nome de Jesus. Livro de 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não deu espírito de covardia para nenhum de vocês. Deus deu espírito de ousadia. Deus te deu poder para profetizar e para repreender. Deus está dizendo: eu estou te dando coragem nesta noite, eu estou te dando ousadia nesta noite. Se eu pudesse entender, se vocês pudessem entender a autoridade que Deus nos confiou, amados, nós exerceríamos ela. O inimigo pode estar gritando, mas quem é ele para falar algo sobre as nossas vidas? Quem é ele para falar algo quando Deus diz que sim? Ninguém. O seu filho pode estar até distante do caminho do Senhor, distante, algo que eu nunca vou usar. É a palavra que muitos falam. E tal, eu sempre falo, ele está afastado do caminho do Senhor. Mas muitos falam, e tal, ele está desviado. Não, desviado não, ele está afastado. Porque eu vejo que os nossos filhos, como eu falei aqui, eles são bênçãos. Eles podem estar até distante, assim como aquele filho daquele homem, aquele filho pródigo. Ele estava até distante, fazendo, e usando de tudo aquilo que esse mundo teve para oferecer. Mas qual que foi o final dele? O final dele é aqui, amados. O final dele é aqui. Eu não sei se alguém aqui tem algum filho dessa maneira, mas se tem, amados, creia que é para você também, queridos. Ele vai voltar no tempo do Senhor. Ele vai voltar, porque se ele esteve aqui, ele confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ele é filho e ele não é bastardo. Ele vai voltar, porque o Pai, ele está de braços abertos, ansiando a volta dele. Ele vai voltar. Então exerça a autoridade que Deus deu sobre a tua vida e profetiza sobre a vida dele, em nome de Jesus. Não fique atemorizado, não fique preocupado. Nesse capítulo que nós lemos, nesse livro que nós vemos, Deus nos dá um exemplo. Como é que Deus está aqui? Deus está fazendo o quê? Enquanto os discípulos estão atemorizados, o que Deus está fazendo lá na polpa do barco? Deus está dormindo, irmãos. Deus está dormindo. E muitas vezes nós não entendemos o porquê passamos por algumas dificuldades, por algumas tempestades. Parece até que Deus não está nem aí com a gente. Mas é interessante que nesse capítulo 4, no versículo 38, no momento ali que eles estão ali naquela angústia, o que eles fazem? Eles vão até o mestre e eles gritam a ele, eles chamam ele, pelo menos eles chamam a atenção dele. Mestre, não te importa que nós morramos? Em outras palavras, eles clamaram ao Senhor. Em outras palavras, eles clamaram, eles suplicaram a Senhor. E a Bíblia diz que o que Deus faz? Vocês podem ver que enquanto a tempestade, enquanto Jesus está dormindo. Mas Jesus só levantou quando? Quando eles foram até o mestre. Quando eles foram e clamaram ao mestre. Aqui está o ponto, amados. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de interceder, porque Deus vai te responder. Deus vai se levantar e vai, em nome de Jesus, intervir nessa situação que você está enfrentando. Aleluia. Fique tranquilo que Ele vai se levantar em prol dessa luta. Ele vai se levantar em prol da tua casa. Ele vai se levantar. Eu quero liberar outra palavra aqui, amados, com base no livro de Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, viu? Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Não vai. Nenhuma língua que bate contra ti, em juízo tu as condenará. Deus está dizendo: eu sou teu Deus, eu se levanto por ti, é eu que se levanto por ti. Nessa peleja, tu não tereis que pelejar, é eu que pelejo por ti, é eu que pelejo pela tua casa, é eu que pelejo pela tua família, é eu que pelejo pelos teus sonhos, é eu que pelejo por ti. Nessa peleja,
tu não tereis que pelejar, é eu que pelejo por ti. Descansa no Senhor, amados. Aleluia. Eu lembro de Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e quem vai me redimir de tudo isso que eu estou vivendo está vivo. O meu Deus não está morto. Tudo isso que estou vivendo, eu tenho que descansar, porque eu sei quem vai me redimir de tudo isso, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Quem vai virar a página da história da minha vida está vivo. Aquele que me amou antes mesmo de eu ter nascido, Ele está vivo, Ele está vivo. E por fim, Ele se levantará em meu favor. Por fim, Ele se levantará em teu favor. O Senhor se importa com cada um de nós, amados. Porque toda vez que quando nós levantamos a nossa mão e nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos da condição de criatura para filhos de Deus. Tem paz aqui? Tem paz aqui? Tem paz aqui? Quais de vocês que não se preocupa com seus filhos? Qual de vocês que não se preocupa com seus filhos? Deus se preocupa com seus filhos. Deus se preocupa com cada um de nós, amados. Cada um de nós. Você está passando por luta? Você está passando por adversidade? Você está passando por uma tempestade? Não fique calado. Chame a atenção dele. Faça como os discípulos. Se vocês são discípulos, faça como os discípulos. Chame a atenção deles. Mestre, em outras palavras, clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Temos orado? Será que de fato temos clamado? Uma vez que nós chamamos a atenção dele, eu tenho certeza que ele vai nos responder. E muitas das vezes ele não nos responde, por quê? Como nós falamos, o nosso mestre sempre nos fala, o nosso Deus é um Deus educado. Se nós não convidamos ele, se nós não chamamos ele, ele não vai vir. Então será que nós temos clamado? Será que nós temos orado? Será que é necessário o nosso pastor levantar uma nova tenda de oração para que nós venhamos aqui, nos reunirmos aqui para estar orando aqui 1 hora, 2 horas naquele dia? E os outros dias? Como ficamos nos outros dias? É impossível, amados, nós falamos que somos íntimos de alguém que nós não nos relacionamos. O único momento, a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus é orando. É orando. Deus se importa com cada um que está aqui. Deus se importa. A palavra de Deus fala que poderia um pai e uma mãe nos abandonar, né? Mas Ele não nos abandona. Daí é Salmos, se eu não me engano, Salmos 27, ele fala, né? Ali fala, né? Que pode o seu pai e sua mãe te abandonar, mas Deus, Ele nos aconchega. É Deus que nos abraça. Ou seja, Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele nunca nos abandona. Por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos, Ele nunca vai nos abandonar. E Ele se levanta, e Ele se levanta, e Ele se levanta, e Ele fala ali, né? Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Interessante algo aqui, irmãos. Interessante algo aqui que nós precisamos entender. Qual o privilégio de ter tido coragem, de ter ido, de estar, de permanecer nesse barco. O texto fala que ele se levantando, ele repreende o vento. E depois ele diz ao mar, né? Interessante isso. Interessante que Deus não gritou, amados. Deus, ele não grita. Para demonstrar a sua autoridade, não é necessário gritar. Só com a sua conduta você já mostra a sua autoridade, né? E Deus ali, ele não grita. Por quê? O grito, ele vai ampliar. Qual o significado? Por que eu preciso gritar? Eu vou gritar para ampliar a minha voz. E quando eu falo, eu limito a minha voz. Quero falar com
Quero falar com Paulo lá atrás. Tenho que gritar para ele ouvir. Paulo! Ele vai me ouvir. Minha voz está sendo ampliada para ele me ouvir. Mas se eu falar, ele não vai me ouvir. E aqui Jesus fez isso. Jesus não gritou. Jesus não gritou. Jesus falou. Quando eu quero falar, eu quero alcançar quem está perto. Quando eu quero gritar, eu quero alcançar quem está longe. Aí aqui, amados, eu faço uma pergunta para vocês. Quem ficou lá na areia? Quem ficou no meio da multidão? Quem não veio com os discípulos, ficou lá? Será que ouviu Jesus falando? Não. Por quê? Porque estava muito longe. Porque estava muito longe. E quem estava no barco? Será que ouviu Jesus falando? Claro que ouviu, porque estava perto. É difícil, ventos vão se levantar, tempestades vão bater, mas você vai ouvir coisa que muita gente não ouviu. Você vai ver coisas que muita gente não viram. Você vai receber muita coisa que pessoas não recebeu. Por quê? Porque você está junto a Ele. Você não está distante dEle. Então nós temos que cada vez mais nos aproximar desse Senhor. Nós temos que a cada vez mais estar junto ao Senhor. Amém? Estou finalizando aqui, amados. A diferença de quem está perto para quem está longe é isso, amados. Quem está próximo de Deus vai vivenciar as coisas que Deus tem para cada um. E aqueles que estão distante de Deus, impossível vivenciar todas elas. Então, amados, o que eu quero dizer, não é prejuízo algum, amados. Não é prejuízo algum. Se você aqui, porventura, está com dúvida, que nada muda, perdão pela fala, não, nada muda na minha vida. Não é prejuízo, amados. Não é prejuízo estar na igreja. Não é prejuízo, não é desvantagem estar na igreja. Não é desvantagem estar no bar. No livro de Salmos 84 fala que não há lugar melhor para estarmos do que na presença do nosso Deus. Quem quer entender o que eu estou falando aqui, presta atenção na palavra. A palavra é bem clara, né? A palavra é bem clara. Jesus está chamando para o barco. Jesus está chamando para o barco quem verdadeiramente quer deixar tudo aquilo que naquela vida passada vivenciava. Quando nós deixamos tudo isso e nos entregamos de fato a Ele, Ele muda a nossa história. Por isso eu quero deixar um convite aqui, amados. Quem quer conhecer esse Jesus, amados? Quem quer ser íntimo desse Jesus? É um convite que eu faço para a igreja, queridos. Aí eu volto naquela fala. Deixe todo o orgulho, deixa daquilo que vem te prendendo. Quem quer se desligar da multidão? Quem quer se desligar da multidão? Quem quer fazer parte dos discípulos? Quem quer fazer a diferença dos discípulos? Lembra que eu falei anteriormente? Discípulo é diferente da multidão. Deus, Ele quer fazer essa separação aqui nessa noite. Queremos orar por você nessa noite. Se assim você quiser, né? Se assim você quiser. Quem sabe de você é você mesmo. Você sabe como que você está. Eu sei da minha vida. Eu sei daquilo que eu preciso. Eu sei que eu estou aqui porque eu preciso muito mais de Jesus. Queremos te conhecer. Todos aqui, ninguém aqui quer mudar de vida. Todos aqui estão caminhando fielmente com Jesus. Todos aqui estão sendo, podemos dizer que são considerados verdadeiramente discípulos de Jesus. Jesus pode estar olhando para você e Ele não vai enxergar nada em você que você precisa mudar.
Será que não tem ninguém aqui, irmãos? Será que não tem ninguém aqui? Não fique pensando no que os outros vão pensar, amados. Jesus sabe o que você está passando. Ou melhor, se não tivesse nada para mudar na sua vida, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Irmãos, deixe esse orgulho, amados. Deixe esse orgulho. Eu estou aqui, hoje, aqui em cima. Se eu estivesse aí, eu estaria aqui. Porque eu sei que tem muitas coisas na minha vida que eu tenho que mudar. Eu sei que muitas coisas na minha vida eu preciso mudar. Eu reconheço isso na minha vida. Eu reconheço isso na minha vida. Hoje eu tenho essa humildade de reconhecer o quanto falho eu sou. Mas a misericórdia do Senhor, estou aqui pela misericórdia do Senhor. Se você não tem nada a mudar, amados, que você continue orando, intercedendo pelas nossas vidas. Eu me englobo nesses irmãos que aqui estão. Que vocês continuem orando por nossas vidas, continuem orando pela vida daqueles irmãos que aqui estão. Mas vigia que a palavra de Deus fala, que aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, vigie para que nenhum caia. Amém? Vamos estar louvando. Aqui os irmãos vão estar orando por esses daqui, que aqui estão, já que aqueles que ficaram aí atrás estão tudo certo com Jesus.